No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No Brasil, os 5 primeiros meses de 2022 registraram 4.500 denúncias sobre violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Hoje vamos falar de violência contra crianças e adolescentes. Participam Maria Fernanda Tourinho Pérez, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do LIEVES, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde. Mariana Albuquerque Zan, advogada do Instituto Alana e mestre em ciência com foco no Estado Democrático de Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mayra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Mariana. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, ou os destaques, Franklin? Bom, antes de iniciar, de passar para o destaque principal da semana, que não podia ser outro, que são as eleições, né? Eu queria falar que o objetivo do desenvolvimento sustentável que nós estamos tratando hoje, de número 16, trata de paz, justiça e instituições eficazes, né? E ele coloca no seu texto que trata de promover sociedades pacíficas, inclusivas, para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E também acrescentando que é importante que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como são conhecidos, são parte da Agenda 2030 por um pacto global para um mundo mais justo e sustentável, Joel. E o destaque dessa semana, como disse, não podia ser outro, são as eleições que vão ocorrer agora, né? Daqui a pouquinho, agora domingo, né? Nós vamos ter essas eleições e avisando a todos e a todas que nós vamos eleger um presidente, um governador, um senador e também um deputado federal e um deputado estadual. E que é importantíssimo escolher bem, né? Porque essas eleições são importantes, todas são importantes, mas esta aqui, eu acho que tem uma característica muito importante, porque ela, de uma certa forma, é um divisor de águas. Para que lado que você quer que o país conduza? Um país que seja um país civilizado ou um país que volte para a barbárie, né? Então é muito importante a gente escolher bem. E não só presidente, senador e governador, os deputados e deputadas também, né? Porque as câmaras e as assembleias elas têm que ter um papel muito importante na condução das leis, tanto para os estados como para o país de maneira geral. Então escolham bem, né, aquelas pessoas que vão fazer deste país um país melhor. Eu acho que essa que é a grande bandeira, independentemente de questões ideológicas, se é direita ou esquerda. Não, veja lá, vai fazer um país melhor efetivamente, não apostando em armas e outras coisas que só jogam para destruição. Isso é importantíssimo destacar nas eleições agora, domingo. E o último destaque, João, não quero me alongar muito, mas é importante, hoje, quinta-feira, né, nós teremos o debate da Rede Globo. Última oportunidade das pessoas ouvirem e verem as propostas de cada um dos candidatos e candidatas que estão se apresentando para esse pleito. Franklin, eu queria explorar um pouco o que você disse a respeito do parlamento brasileiro. É fundamental para que o novo governo tenha condições, né, de governabilidade, é você eleger um parlamento. Então, vamos evitar o que aconteceu em eleições passadas. Eu não sei quem era o deputado federal. Não, escolha o seu deputado federal. Até para evitar essas coisas que estão existindo atualmente, como, por exemplo, o orçamento secreto. Exatamente. Não o mais engraçadinho, mais bonitinho, aquele que contou a piada mais bonitinha, não. Aquele que tem a melhor proposta para o país. Deixa eu cumprimentar as nossas duas convidadas. Bom dia, Maria Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Joel. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para discutir. Prazer é nosso. Bom dia, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Maria Fernanda. Agradeço também pelo convite e pela oportunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 32 anos em junho. Em meio a altos índices de violência, como, por exemplo, evasão escolar, trabalho infantil, das 4.500 denúncias sobre violação dos direitos humanos contra crianças e adolescentes registradas até maio agora desse ano, quase 19% foram de violência sexual. Bom, o que está acontecendo com o nosso país? Estamos falhando em garantir políticas públicas que assegurem a saúde das nossas crianças, Maria Fernanda? Olha, eu entendo que a gente tem no ECA um aparato, né, legislativo, né, uma lei extremamente importante, mas eu acho que a gente tem problemas na implementação, de fato, de políticas públicas, principalmente aquelas voltadas à prevenção, né? Eu acho que quando a gente fala de violência, no geral, e mais especificamente de violência contra crianças e adolescentes, é fundamental trabalhar numa perspectiva preventiva. E é fundamental trabalhar numa perspectiva intersetorial. Quer dizer, políticas setoriais, elas têm um alcance muito limitado. Por quê? Porque esse é um problema extremamente complexo, né, que envolve a escola, que envolve o setor saúde, que envolve o setor de segurança, que envolve o setor de cultura. Quer dizer, é um problema, e isso já é um consenso no nosso campo, né? Eu venho da saúde coletiva. É um consenso que é fundamental trabalhar numa perspectiva preventiva e é fundamental trabalhar numa perspectiva intersetorial. E a gente está engateando ainda nisso. Tem sido muito difícil, de fato, construir políticas intersetoriais com o objetivo de prevenir a violência, e a violência contra a criança, especificamente. Mariana, a Maria Fernanda estava falando da dificuldade de construir políticas públicas nessa realidade brasileira. Por que é tão difícil construir políticas públicas, ações afirmativas, já que o ECA, do ponto de vista jurídico, é um avanço, né? Sim, Joel, acompanho a Maria Fernanda na fala dela. A gente tem um aparato legal em relação aos direitos da criança e do adolescente, um dos mais avançados, e existem vários entraves para essa implementação. E aí eu queria ressaltar também, né, a gente tem o artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do ECA que trazem a prioridade absoluta de crianças e adolescentes na garantia dos seus direitos. E aí, trazendo um pouco a fala da Maria Fernanda e também a fala do Franklin, eu quero trazer uma das principais dificuldades e uma das principais questões importantes quando a gente fala sobre políticas públicas para crianças e adolescentes é o orçamento público. A gente não consegue implementar, executar política pública sem orçamento. E aí eu queria trazer um dado que é muito autoexplicativo sobre a realidade brasileira em relação à política pública para criança e adolescente. O relatório lançado pelo INESC recentemente, que chama Um País Sufocado, Balanço Geral da União, traz esses dados e confirmam essa sistemática violação do dever de absoluta prioridade de crianças e adolescentes na execução de políticas públicas e na destinação de recursos públicos. Em 2020, foram destinados para a subfunção assistência à criança e ao adolescente, 298 milhões, a menos em comparação ao ano de 2019. E 45 milhões não foram executados. Então, a gente tem, além de tudo, uma dificuldade orçamentária em relação às políticas públicas para criança e adolescente. E aí um dado também que eu acho muito importante trazer, sobretudo nesse momento que a gente está, como o Franklin disse, às vésperas de uma eleição, a situação da violação da prioridade absoluta dos adolescentes é ainda mais grave. Foram autorizados apenas R$369 mil para a política de atenção integral à saúde do adolescente e jovem, mas nenhum
valor foi executado. Então, considerando, né, dentro da categoria criança e adolescente, já tem uma vulnerabilização super acentuada. Quando a gente considera ainda a realidade de adolescentes e jovens, é uma violação sistemática em relação à prioridade absoluta. Além desses problemas orçamentários, de execução, né, de verbas que já estavam destinadas, Maria Fernanda, nós tivemos também o período da pandemia, né, que potencializou a saúde de crianças negativamente, né, de crianças e adolescentes no país. Sim, sim. Eu acho que a situação da pandemia é um dado que a gente tem que levar em consideração muito seriamente, né? A pandemia, eu acho que afetou a todos nós de maneiras diferentes. E eu penso que crianças e adolescentes sofreram particularmente nesse período de pandemia, por terem ficado tanto tempo afastados da escola, por terem ficado tanto tempo dentro de casa. E a gente sabe que tem uma série de estudos já mostrando, né, como a saúde mental de crianças e adolescentes foi afetada nesse período, quadros de ansiedade, quadros de depressão, muito importantes. E, além disso, a gente sabe também, através de pesquisas, que os principais agressores, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, os principais agressores fazem parte do círculo familiar de crianças e adolescentes, né? É dentro de casa que isso acontece, na maioria das vezes. E, nesse período, as situações de estresse, de conflito doméstico foram amplificadas, né? Por toda a situação de isolamento. E as crianças não têm autonomia para buscar ajuda, né? Para fazer uma denúncia. É aquele que cuida que precisa fazer, e muitas vezes aquele que está na posição de cuidar está na posição de agressor também, né? Ou está dentro de uma dinâmica familiar envolvida aí por esse ciclo de violência, por essa situação de violência. Então, a pandemia, de fato, acrescentou um tom de gravidade nesse problema que já é tão grave, né? Inclusive para violências sexuais e físicas, enfim. É bastante importante. E o papel da escola acabou tendo uma outra dimensão, né, para a criança e para o adolescente. Mariana, como que você vê essa questão? Joel, concordo com o que a Maria Fernanda trouxe, e eu acho que quando a gente fala sobre direitos da criança e do adolescente, no contexto da pandemia, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos que eu acho super relevantes. Primeiro, a diminuição do número de denúncias que aconteceu durante a pandemia não implica necessariamente na redução de violências. A gente tem que considerar, como a Maria Fernanda trouxe, que teve uma subnotificação. Durante o contexto da pandemia, as crianças ficaram isoladas, né? Teoricamente, todos nós estivemos isolados. E isso implicou também na impossibilidade de identificação e denúncias. As crianças não estavam indo na escola, os serviços de escola, os serviços de assistência social, os serviços de saúde não ficaram acessados, não ficaram acessíveis para essas crianças. Então, durante o contexto da pandemia, a gente teve uma subnotificação. Então, é preciso a gente olhar com cuidado os dados durante esse período, para que a gente não pense que pararam de acontecer violências. O que aconteceu é que a gente teve uma subnotificação. Um segundo ponto, que eu acho um aspecto importante a gente levar, é sobre a gestão ineficiente da pandemia, que impactou sobremaneira a vida de crianças e adolescentes. A demora na vacinação como um todo na população impactou também crianças e adolescentes que demoraram mais a ser vacinados. E, por último, o aspecto que eu trouxe anteriormente, que é sobre o orçamento. A gente tem vivido uma sistemática redução do orçamento para crianças e adolescentes, que também aconteceu durante a pandemia. Então, acho que esses 3 aspectos devem ser olhados quando a gente fala no contexto de pandemia e dos direitos das crianças e adolescentes. É importante destacar que, apesar da subnotificação, as mulheres, as crianças e adolescentes foram as principais vítimas da pandemia, Maria Fernanda.
Sim, sim, sim. Eu acho que por esses aspectos também que a Mariana falou, né? É impossível discutir pandemia sem falar na gestão catastrófica da pandemia, né? Em todos os sentidos, né? Se fala muito, quer dizer, a gente teve um período expandido de isolamento, digamos assim, que nunca chegou a acontecer como deveria ter acontecido, porque se tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse ficado tanto tempo nessa situação, que as escolas ficaram fechadas muito tempo, muito tempo. As perdas no aspecto de escolarização dessas crianças é imensa, né? É muito grande, vai ser muito difícil recuperar. E houve aí um acirramento de desigualdades, porque se a gente olha para as escolas públicas e para as escolas particulares, a situação é absolutamente diferente, né? Crianças de escola pública, na sua maioria, né, na maioria das situações, não tinha condições de acompanhar cursos à distância, porque não tinha acesso à internet, porque tem um computador em casa e 3, 4 crianças tendo que ter atividade simultaneamente, né, pela própria situação das residências, enfim, eu acho que o impacto desse período para crianças e adolescentes foi muito grande. As perdas de socialização, você imaginar que crianças nasceram e passaram os 2 primeiros anos da sua vida em casa, sem ter contato com outras crianças, sem ter contato com outras pessoas. Adolescentes começando aquele período de descoberta da vida, né, de encontros afetivos amorosos, de conhecimento de si, de ganho de autonomia, construção de identidade, passando por isso dentro de casa, convivendo 24 horas por dia com pai e mãe, né? Imagina o impacto disso para os adolescentes. Então, eu acho que cada faixa etária teve impactos e efeitos negativos, distintos e todos muito importantes, se a gente pensa nesse período de desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, afetivas, de construção de si, e isso tudo se deu nesse cenário, e nesse cenário de desrespeito à vida, né? De absoluto desrespeito à vida e violência, né, estampada diariamente na televisão, né? Um descuido absoluto com a vida e com a saúde das pessoas, né? Eu acho que foi um período muito complexo e eu acho que a gente ainda vai lidar um tempo com as consequências dele, especialmente nessa faixa etária. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Apenas 1/3 das crianças de 10 anos sabem ler, alerta Unicef. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertou que apenas 1/3 das crianças de 10 anos em todo o mundo são capazes de ler e entender uma história escrita. Segundo a agência, essa estatística representa uma redução de 50% em relação às estimativas pré-pandemia. A ONU News conversou com estudantes de Portugal. A estudante Mariana Antunes destacou que apoia que as transformações sejam feitas pelos jovens, já que são eles que estão tendo a experiência nas salas de aula. Sua colega Margarida Diniz complementa dizendo que, por conta da sua vivência diária nas escolas, são os melhores para dizer o que funciona e o que precisa mudar. Eu acho que é importante sermos nós a vir aqui e a tentar mudar esta educação que já dura anos e anos e anos e que nunca mudou até agora. Eu acho que a Mariana já disse praticamente tudo, eu concordo. Como somos nós que vivemos diariamente e somos nós que temos todas as experiências, acho que nós, melhor que ninguém, sabemos o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que funciona para nós e o que é que não funciona. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre violência contra crianças e adolescentes, com Maria Fernanda Tourinho Pérez e Mariana Albuquerque Zan. Agora vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje, Franca Valverde? Sim, João, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né?
Como eu digo, enquete não tem base científica, né? Não tem aquela pesquisa científica que tem todos os procedimentos, enfim, mas serve para a gente sentir um pouco como é que está a temperatura, né, a respeito do tema que está sendo debatido, como o caso hoje aqui, crianças e violência, né, que está diretamente ligado à ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes. E nós fizemos a seguinte pergunta, né, na nossa enquete. Você já presenciou um ato de violência contra crianças? E olha só o resultado, Joel. 74% das pessoas disseram que sim, que já presenciaram um ato de violência contra uma criança. 26% disse que não, mas é uma maioria considerável, né? 74%, né? Praticamente se pode dizer o que 3 terços, né? 2 terços, né? do total das pessoas já presenciaram essa violência. E em função desse resultado aqui, e mais também, na matéria que foi feita pela Mayra Lopes, lá de Nova York, da Rádio ONU, né, me veio uma seguinte questão para colocar aqui, para ser discutida tanto pela Maria Fernanda como pela Mariana. A escola, né, a nossa escola hoje, né, ou seja, no mundo todo está com um problema de alfabetização, de fazer com que a criança não só saiba ler, mas que entenda o que está escrito, né, que saiba ler efetivamente o que está escrito. No caso da violência, ela tem cumprido o papel satisfatoriamente ou ela tem muito a fazer ainda para a gente ter uma realidade totalmente diferente da qual nós vivemos? Vamos começar pela Mariana. Bom, Franklin, eu achei muito boa a sua colocação e muito pertinente. Eu só quero também comentar em relação à enquete que foi feita sobre os 74% das pessoas que já presenciaram algum ato de violência contra a criança e sobre, na verdade, sobre o restante, né, os 26 que disseram que não. E alertar também, acho que pontuar que na nossa sociedade é muito naturalizada a violência contra a criança e adolescente. Muito é visto como um papel dos pais, educar de uma forma violenta. A gente sempre fala que se a gente tiver, por exemplo, na fila do supermercado, e 2 adultos brigarem, começarem a se bater, a gente vai interferir. Mas se a gente vir um pai ou uma mãe, ou qualquer outra pessoa agredindo uma criança, a gente pressupõe que é responsável e que é o papel dos pais, das mães, de qualquer outra pessoa responsável por uma criança agredi-la. Que agredir uma criança é naturalizado, é bom, e é recomendável. Então, eu queria dizer também para a gente ter um olhar atento em relação a isso, o quanto é naturalizada a violência contra a criança e adolescente, tendo em vista a enquete, e dizer que nós, enquanto sociedade, também temos responsabilidade pela educação de crianças e adolescentes. E aí, já puxando para a sua pergunta, eu acho que as escolas são um local de constante aprendizado, tanto para as crianças quanto para os educadores, professores. Acho que a gente tem que fortalecer muito a capacitação de professores, de educadores, de funcionários também, para a identificação de violências. A escola é um local em que as crianças e os adolescentes devem e passam a maior parte do seu tempo. É um local, muitas das vezes, o principal local, o primeiro local que aquela criança e que aquele adolescente vai ter um espaço para falar sobre a violência sofrida ou que vem sofrendo. Então, eu acredito que o fortalecimento desses espaços nas escolas e de capacitação é uma ferramenta importantíssima para identificação e, sobretudo, para a prevenção, como a Maria Fernanda disse, né, da importância da prevenção de violências. Então, a gente fortalecer as escolas, os espaços escolares, capacitar as pessoas que ali estão para a identificação e para romper os ciclos de violência. Maria Fernanda. Eu estava aqui ouvindo a Mariana e pensando, né? É uma parceira fundamental para prevenir violência contra a criança, para reconhecer casos já existentes e para tentar reduzir as ocorrências. Eu falo que a escola é parceira porque a escola não é a única responsável e não pode ser a única responsável. E aí vem aquele ponto que eu falei, que é a questão da construção de políticas intersetoriais. Eu acho que
ainda há muito o que ser feito, né, para que as escolas possam, no geral, né, estou falando bem no plural, que as escolas possam fazer aquilo que elas, de fato, podem fazer com relação à prevenção da violência contra a criança, o que não é pouco. Mas eu acho que para isso acontecer é fundamental a construção de uma rede clara de apoio à escola, né, que vai identificar aquele caso, porque, como a Mariana falou, crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo na escola. Os professores e os coordenadores e os funcionários de escola têm uma relação privilegiada com esses alunos que permitem a identificação desses casos. Mas identificar é pouco. É importante identificar, saber o que fazer e para onde encaminhar. Muitas dessas crianças e adolescentes vão precisar de cuidados especializados, inclusive de saúde, né? Então, eu acho que, na medida em que falta essa rede, e pode ser que exista pontualmente em um território ou outro uma rede mais constituída, mas isso não é regra, uma vez que falta essa rede, fica difícil construir uma resposta que seja verdadeiramente eficaz. Então, eu acho que a escola é fundamental, eu acho que é impossível falar em prevenção da violência contra a criança e adolescente sem falar em escola. A Organização Mundial da Saúde reconhece o lugar privilegiado da escola, mas também destaca a importância da construção de uma rede intersetorial que possa atuar junto com a escola, né, para trabalhar com a família, para trabalhar com a saúde dessa criança, para trabalhar, enfim, com as questões eventualmente legais, jurídicas, que precisam ser trabalhadas, e eu acho que está na hora da gente começar a caminhar para isso. É fundamental começar a caminhar para isso. Desde o início da pandemia, taxas de evasão escolar aumentaram. E o aumento da evasão escolar no país foi significativo. O abandono da escola está também diretamente ligado ao crescimento da pobreza no país. Crianças e adolescentes em situação de pobreza representam 65% da população brasileira, Mariana. Sim, Joel. O cenário que a gente tem hoje em relação à pobreza no Brasil, em relação à fome no Brasil, é assustador, é devastador. E eu acho que quando a gente vai falar também sobre essa questão no Brasil de pobreza, fome, evasão escolar, que também está intimamente ligada a trabalho infantil, que também está ligada ao aumento do número de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, a gente não pode deixar de fazer alguns recortes de gênero, recortes de raça, e o quão importante é a gente trazer isso, tendo em vista que a gente faz parte, somos uma sociedade desigual, profundamente desigual, e essas desigualdades, elas atravessam as realidades de crianças e adolescentes desde o nascimento. Então, esses dados, eles me chocam, eles me comovem muito, porque a gente está falando de crianças e adolescentes que estão vivendo algum grau de insegurança alimentar. Então, de 3 famílias, pelo menos uma com criança está passando por algum grau de insegurança alimentar. A gente está falando do aumento do trabalho infantil, estamos falando também do que recentemente tivemos um veto do governo federal em relação ao aumento no repasse para merenda escolar. Então, a gente está falando de uma realidade que sistematicamente viola direitos da criança e do adolescente e vulnerabiliza ainda mais e acentua essas desigualdades e esse quadro de pobreza que tanto nos choca, né? É verdade. Maria Fernanda, como falar em saúde de crianças e adolescentes com dados como esse? Olha, eu acho que a gente pode pensar a saúde de crianças e adolescentes em 2 perspectivas, né? Na perspectiva da constatação da catástrofe, né? E aí pensando saúde a partir de um conceito amplo de saúde, né? A saúde não é só a ausência de doença,
né? A saúde, como tem uma definição clássica da OMS, é o bem-estar biopsicossocial. Então, envolve condição de moradia, envolve ter comida na mesa para comer, envolve estar na escola, estar sendo desenvolvido, estar sendo estimulada, enfim, né? Estar inserida num contexto afetivo e protetor. A criança precisa de proteção, né? Toda criança precisa de proteção, precisa de segurança, né? E isso deve vir pelas suas relações e pela família e pelas políticas públicas que têm a obrigação de proteger as crianças. E uma criança protegida é uma criança num cenário de saúde, né? Ou de boas perspectivas de saúde, né? Então, a gente pode falar dessa forma, mas a gente também pode falar a partir da perspectiva daquilo que a gente precisa construir para garantir condições de saúde às crianças, e sem nunca perder de perspectiva que essa é uma fase da vida fundamental. Já se fala hoje da importância dos 1000 primeiros dias de vida. Esses 1000 primeiros dias de vida, eles são fundamentais para garantir as possibilidades de um desenvolvimento pleno, né? De um desenvolvimento pleno em todas as perspectivas que envolvem esse desenvolvimento pleno. E para isso a gente precisa de criança na escola, a gente precisa de criança alimentada, a gente precisa de criança estimulada e a gente precisa de criança cuidada por relações de afeto e através de instituições que cuidam e protegem, né? Isso tudo é saúde e a gente precisa construir isso. É difícil, mas a gente precisa construir isso. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre violência contra crianças e adolescentes com Maria Fernanda Tourinho Pérez e Mariana Buquerque Zan. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. Joel, a melhor forma é seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. Lá você acompanha as informações do Brasil e do mundo. No Insta, né, o Instagram, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem também sobre a sociedade na qual estamos vivendo. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor, Joel. Muito bem. Quase 30% dos adolescentes de São Paulo afirmaram ter sofrido bullying, indica estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ofensas, risos são os mais frequentes do que agressões físicas, né, que são em número menor. Maria Fernanda, você foi uma das coordenadoras desse trabalho. O que explica esse estudo e os números que foram revelados? Eu fui eu fui a coordenadora desse trabalho. Esse trabalho ele tem uma característica interessante, e a mesma coisa que nós fizemos aqui foi feita também em Zurique e em Montevidéu, né, para a gente poder ter essa perspectiva comparativa. E algumas coisas chamaram a nossa atenção, né? Primeiro, essa alta frequência, né, que a gente chama de prevalência, né, de envolvimento de crianças e adolescentes com situações de bullying e de violência, né, de um modo geral. Uma outra coisa que chamou nossa atenção foi a situação das meninas, né? As meninas, diferente do que a gente encontra em outros países, elas não apresentaram uma diferença muito importante na frequência de vitimização, né? As meninas são, nem de envolvimento, né? De um modo geral, e as meninas estão particularmente sofridas, né? Com uma ocorrência bastante maior de sintomas de depressão, né, que a gente chama de sintomas de internalização,
A gente encontrou uma frequência maior também entre as meninas de consumo de álcool e de drogas, o que é um dado que já vinha sendo mostrado pela PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, mas que é um dado que diverge daquilo que é encontrado internacionalmente, né? Então, esse é um estudo que é um estudo muito diagnóstico e que mostra para a gente, por um lado, a seriedade do problema pela frequência e pelas consequências, né? Uma coisa que a gente encontrou e que não foi explorada nesses outros estudos foi a questão da percepção dos alunos sobre a desordem no ambiente escolar, né? E por desordem a gente chama de o aluno que percebe que vê na sua escola com pichações, móveis quebrados, banheiros com vazamento, essa parte da desorganização física, e também que testemunham dentro da escola tráfico de drogas, que veem crianças sendo agredidas por colegas, ou por professores, ou por funcionários, violência física, violência sexual, enfim, uma série de ocorrências que, em conjunto, a gente chama de desordem no ambiente escolar. E a gente encontrou uma frequência bastante elevada, né, de adolescentes que percebem desta forma o ambiente escolar, e isso está associado a uma maior ocorrência de bullying, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente precisa olhar a partir não só daquelas duas crianças que se envolvem na situação de bullying, mas considerando o contexto escolar como um todo e a qualidade das relações no ambiente escolar. Uma outra coisa que a gente encontrou também, e que eu gosto de ressaltar, com relação a essa questão dos sintomas de depressão, foi que os adolescentes que são os perpetradores de bullying, aqueles que fazem o bullying, também têm uma frequência maior de sintomas de tipo depressivo. A gente está falando aqui de crianças e adolescentes. Isso que eu ia te perguntar, viu, Maria Fernanda? Qual é o perfil de quem pratica bullying? Olha, é difícil falar assim em perfil, né? Mas eles são adolescentes. Geralmente, o bullying, ele começa ali na infância e ele vai aumentando até a chegada nessa adolescência de 13, 14 anos, depois ele começa a ter um platô e a diminuir. Geralmente, os meninos, né, são mais perpetradores do que as meninas, tem uma associação com o uso de álcool, de drogas. Agora, eu acho que o bullying, ele está muito envolvido nessa questão. Eu acho que tem uma questão cultural, né? Eu acho que tem essa questão da desordem no ambiente escolar. O que a gente encontrou foi que tanto as vítimas quanto os perpetradores, eles têm uma ocorrência maior de sintomas depressivos e uma pior percepção do estado de saúde. Isso me chama atenção porque eu acho que essa mensagem é muito forte, porque a gente tende a demonizar a criança e o adolescente que são os perpetradores. E eles também são crianças e adolescentes, e há um sofrimento ali, e uma necessidade de um olhar cuidadoso também para essas crianças. Ou seja, a criança ou o jovem que pratica bullying, ele também é uma vítima, é isso que você está falando? De certa forma? Há um sofrimento ali. Né? Eu acho que há um sofrimento ali. Ele pode ser vítima de outras coisas que a gente não pegou no nosse estudo. Se bem que a gente até trabalhou, por exemplo, com qualidade das relações parentais, né? E, assim, os adolescentes envolvidos em situação de bullying, os perpetradores de bullying, estão inseridos mais frequentemente em relações parentais de características negativas, né? De baixo monitoramento parental, baixo apoio por parte, né, dos pais ou cuidadores, e o maior uso de disciplinamento violento por parte dos pais. Uso da violência como prática disciplinar, essa questão que a Mariana também falou, né? A gente tem essa cultura que está começando a mudar e precisa mudar, de que bater em criança para educar não é violência. Antes de ouvir a Maria Fernanda, eu queria... quem pratica bullying e sofre bullying são crianças da classe média ou da população de baixa renda? Não há diferença. O bullying está na escola particular e está na escola pública.
Não é de hoje, né? E não é de hoje, né? E não é de hoje. O uso de drogas está na escola particular, está na escola pública. A depressão, o sofrimento está na escola particular e na escola pública. O bullying está nas duas. No meu estudo, a gente trabalha com bullying, a gente trabalha com violência também, que o bullying também é uma violência, tá? Uma violência que não é o tipo bullying, é você bater, você agredir, roubar e etc. Isso está presente no adolescente da escola particular e da escola pública. Esse não é um problema específico de adolescentes. Envolve o universo das crianças e dos adolescentes, seja de pública, da escola pública ou privada. Agora eu quero te ouvir, Mariana. Eu queria agradecer a Maria Fernanda, porque foi ótimo ouvi-la sobre a pesquisa. É muito bom quando a gente ouve alguém que participou, então foi ótimo, Maria Fernanda, ouvi-la. E eu queria ressaltar um ponto da fala da Maria Fernanda que me parece importante, é algo que a gente pincelou aqui, que eu acho que é relevante a gente trazer também. Maria Fernanda trouxe, em outros momentos, sobre a necessidade da gente ter uma rede de atendimento, de políticas intersetoriais, e nesse ponto a Maria Fernanda trouxe agora, né, sobre a pesquisa, sobre a questão das relações parentais de crianças e adolescentes, né, entre os pais, e eu quero ressaltar a necessidade também de termos, quando a gente pensa em políticas intersetoriais para crianças e adolescentes, a gente também tem que ter atravessado aí o que a gente chama de economia do cuidado, que é de cuidar de quem cuida. Não tem como a gente falar sobre políticas públicas para crianças e adolescentes e a gente falar sobre garantia de direitos de crianças e adolescentes sem pensarmos também em quem cuida dessas crianças. É muito importante que a gente tenha em mente, por exemplo, uma mãe que muitas das vezes não tem como não trabalhar presencialmente, como aconteceu agora durante a pandemia, que ela passa o dia todo fora de casa, o pouco contato que ela tem com essa criança, muitas vezes não tem vaga em creche, essa criança tem que ficar de maneira informal com algum cuidador ou cuidadora, ou mesmo, né, com algum familiar, o quanto isso também implica e impacta na vida de crianças e adolescentes. Então, trazer essa questão da economia do cuidado e de cuidar de quem cuida, porque quando a gente fala também sobre quem cuida de crianças, a primeira imagem que vem à nossa mente é de uma mulher, então a gente também tem aí um atravessamento na vida das mulheres em relação ao cuidado. Como a gente pensar cuidado de crianças e adolescentes com qualidade, se a gente também não pensar em políticas públicas intersetoriais para cuidadoras, para mulheres, e a gente, sobretudo, para mulheres negras, periféricas, que tenham condições, então, para exercer a maternidade de uma maneira saudável. Agora vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Com você, Franklin. Perfeitamente, Joel. Antes de mais nada, quero convidar a todos e a todas para visitar o nosso site, né, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Isso é sempre importante destacar. E lá, todos e todas vão encontrar notícias, vão encontrar reportagens que tratam fundamentalmente de questões ligadas à cidadania e aos direitos humanos. Matérias como, por exemplo, a epidemia ignorada. O Brasil tem 57 mil casos de dengue em um mês, ou seja, nós falamos muito da Covid, sim, a Covid ainda está presente, bem diminuído, mas está presente, mas, paralelamente, tem a dengue também, que ela não acabou, né? Porque veio a Covid e acabou a dengue, não, ela continua presente, eu acho que merece uma certa atenção de todos e todas, tá? E a matéria que eu quero dar um destaque especial no dia de hoje é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, que diz o seguinte: atenção à primeira infância é primordial no pós-pandemia, né? E nessa matéria, a Yara aponta o seguinte, ela aponta que, segundo o relatório LUZ, né, para a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, a ONU, crianças e adolescentes em situação de pobreza aumentaram 65,7% da população brasileira. Inclusive, esse assunto já foi abordado aqui no nosso programa, mas não custa dizer que ele está ampliado na nossa matéria dentro do Observatório do Terceiro Setor. E essa situação, qual que é o grande agravante? Que isso coloca em risco, né, a garantia de acesso e desenvolvimento de qualidade na primeira infância. Cuidados com relação à educação da pré-escolar, tanto de meninos como de meninas, né, para que eles estejam prontos para o ensino
chamado primário, né? Hoje, na verdade, fundamental, né? Chamava-se primário lá para trás, hoje a gente chama de ensino fundamental, o Fundi 1 e logo depois o Fundi 2, mas eles não estão preparados nem para o Fundi 1, isso que é mais grave. Essa matéria e outras que podem ser encontradas no nosso site, elas contam com a ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta que possibilita que aquelas pessoas portadoras de deficiência visual tenham acesso aos nossos conteúdos. Ou mesmo também aquelas pessoas que estão no seu dia a dia e querem ouvir o conteúdo do site do Observatório, realizando as suas atividades. É só usar a ferramenta de audiodescrição e lá tem esse conteúdo, acesso a todos e a todas. Joel. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre violência contra crianças e adolescentes com a professora Maria Fernanda Tourinho Pérez e a advogada Mariana Buquerque Zan. O trabalho infantil também aumentou no país durante a pandemia. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD contínua, 1.800.000 crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em 2019. É um número muito expressivo, Mariana. E o trabalho infantil, como ele impacta na vida dessas crianças? Sim, Joel, eu acho que é um número muito expressivo, é um número preocupante, e também, assim como a violência contra crianças é algo naturalizado na nossa sociedade, o trabalho infantil, aquela ideia de que criança e adolescente tem que trabalhar, para se tornar um adulto funcional, uma adulta funcional durante a infância e adolescência tem que trabalhar. A gente está falando de crianças e adolescentes que não estão, muitas das vezes, na escola para trabalhar. A gente está falando de crianças e adolescentes que muitas das vezes, na grande maioria, na expressiva maioria, está trabalhando em trabalhos informais para poder garantir alguma renda para sua família. E nesse ponto super importante a gente pensar em políticas intersetoriais, porque muito provavelmente essas crianças não estão na escola, essas crianças estão convivendo com insegurança alimentar, as condições de moradia que essas crianças estão tendo ou não tendo acesso. E algo que eu acho muito importante trazer também, que a gente se esquece também do direito ao lazer de crianças e adolescentes. A gente pensa que criança e adolescente, qualquer coisa é diversão, mas o que é uma diversão de qualidade para essas crianças? Então, como a gente pensar nesse plexo de direitos, como garantir esses direitos, uma criança em situação de trabalho infantil, ela está tendo um leque de direitos todos não garantidos, todos violados. É uma situação de violência acentuada. A gente está assistindo, eu não gosto muito da palavra assistir, porque parece que a gente só está vendo e não está fazendo nada, mas a gente está convivendo com um cenário de violação de direito sistemático que é muito preocupante e que nós temos que trabalhar muito para que a absoluta prioridade de crianças seja garantida. Maria Fernanda, quando a criança devia estar estudando, brincando, ela está trabalhando. Que impacto tem isso na saúde mental? É um impacto absurdo, né? E eu acho que é importante pensar, e hoje em dia já se reconhece, de que o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil, né? É brincando que a criança vai ganhar autonomia, que a criança vai ganhar segurança, que a criança vai aprender a lidar com regras, né? Jogos, brincadeiras, tem regras que tem que seguir, vai aprender a ganhar, vai aprender a perder, vai aprender a se comunicar, a se fazer entender, a entender o outro, a desenvolver empatia. Então, o lazer não é só, ai, meu filho está fazendo, não, ele está se desenvolvendo quando ele brinca. Quando ele brinca sozinho, vai lá encaixando os bloquinhos quando é pequenininho, e à medida que ele vai crescendo. Então, estar privado disso, né, tem um efeito muito negativo para o desenvolvimento infantil. E estar privado disso num trabalho, né, repetitivo, exaustivo, né, que cansa essa criança e que tira dela a possibilidade de um desenvolvimento criativo, né,
de se deparar ali com a multiplicidade de situações, isso é muito negativo, né? É negativo para o desenvolvimento. Então, se é negativo para o desenvolvimento, tem impactos, né, em quem essa criança vai ser, né, nas possibilidades que ela vai ter de vida, né, as possibilidades de desenvolvimento próprio, né, porque também as possibilidades têm que vir de fora, pelas políticas públicas que vão dar possibilidade para essa criança. Então, eu acho que essa é uma situação muito grave, muito séria, e mais uma vez esbarra aí nessa questão que a Mariana falou, a gente às vezes toma como natural, né? É bom que a criança trabalhe para ela aprender a ser responsável. Não, não é bom. É bom que a criança brinque, porque brincando ela está se desenvolvendo. Ou seja, compromete a sua saúde mental e até o futuro, né? Como vai ser essa criança? Que adulto será essa criança a partir dessa experiência que ela está vivendo? Mariana, você destacou um detalhe importante que eu gostaria de explorar com você rapidamente, que é quando essa criança vai para o trabalho para complementar o orçamento familiar. Exato, Joel. A pobreza, a desigualdade social, ela impacta crianças e adolescentes. Obviamente, impacta adultos, mas não podemos nos esquecer disso, que crianças e adolescentes são impactados também pela desigualdade social. E essa questão da criança trabalhar para complementar a renda é mais um dos componentes desse cenário de desigualdade social e que tem aumentado e que tem nos preocupado muito. A gente aceitar que crianças e adolescentes trabalhem para complementar a renda, em alguma medida, em todas as medidas, na verdade, é a gente aceitar a desigualdade social, é a gente comprometer o desenvolvimento, como a Maria Fernanda muito bem trouxe, é a gente aceitar um cenário de violação de direitos e de violências contra essas crianças. Como você disse, naturalizar um problema gravíssimo. Estamos a 5 minutos do final do programa, Frank Valverde. Eu quero o seu destaque final. Exatamente. O mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema que nós desenvolvemos? Então, eu acho que é importante, ouvindo aqui a bela entrevista que nós fizemos aqui com a Maria Fernanda e com a Mariana, eu acho que eu dou como destaque principal uma frase que pode sintetizar um pouco do que foi dito no programa de hoje, né? Não podemos, de certa forma, ser coniventes com a violência contra as crianças. Se presenciarmos um ato de violência, devemos denunciar, Joel. Mariana, seu destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do que nós conversamos hoje, violência contra crianças e adolescentes, no ano que comemoramos 32 anos do ECA? Acho que essa é a pergunta mais difícil, fazer um destaque de tudo que foi dito, acho que tem muita coisa importante, e eu quero destacar isso. Em 32 anos do ECA, a gente, enquanto sociedade brasileira, a gente conta com um arcabouço legal muito completo, muito rico, e capaz de garantir uma vida digna e sem violências para crianças e adolescentes. E compete a nós, enquanto sociedade, enquanto família, e compete também ao Estado garantir que as crianças possam, então, ter os seus direitos garantidos com absoluta prioridade. Eu quero destacar uma coisa que eu não disse antes, mas quero dizer, a gente sempre fala da infância como um momento muito importante, e de fato é muito importante, como a Maria Fernanda trouxe, é um momento, como a gente diz, a janela de oportunidades do desenvolvimento. Quero destacar também a adolescência como uma segunda janela de oportunidades, que nós, enquanto sociedade, também devemos olhar, e ressaltar que quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. Então, sempre é tempo para a gente pensar em políticas intersetoriais. Nunca é tarde demais, sempre há tempo para a gente mudar. Maria Fernanda, rapidamente, seu destaque final. Meu destaque final é que eu fiquei com inveja dessa frase da Mariana, porque é exatamente isso. É bom começar cedo, mas nunca é tarde demais. A gente tem aqui um grande desafio, que é atuar igualmente nas duas frentes. A gente não pode olhar só para a infância, a primeira infância, e esquecer os adolescentes. Não, eles estão aí, precisam ser olhados. Uma outra coisa que difícil também escolher o que destacar, mas acho que uma outra questão que eu queria destacar é preciso reconhecer que violência contra a criança é violência, não é educação.
Dar um tapa numa criança é violência. Puxar a orelha de uma criança é violência. Humilhar uma criança é violência. Isso não educa. A gente não se relaciona dessa forma com os nossos amigos. Eu não bato nos meus amigos. Eu não puxo a orelha quando os meus amigos fazem alguma coisa que me chateia. A gente não tem que fazer isso com crianças, porque isso não gera nada de positivo. Então, denunciem e reconheçam. Violência contra a criança é violência e não pode ser tolerada e precisa ser denunciada. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença da professora Maria Fernanda Torinho Pérez, que é coordenadora do LIEBS, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde. A advogada Mariana Buquerque, que é do Instituto Alana. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.